Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O aroma do bolo de amêndoa, ainda quente do forno, enchia a casa com uma doçura que me era familiar como meu próprio nome. A Páscoa sempre foi a minha época favorita. Durante 10 longos anos, esta casa de paredes brancas e azulejos tradicionais, encravada numa pacata localidade do Algarve, tinha conhecido um silêncio quase absoluto. Mas hoje, o silêncio fora substituído pelo som mais precioso que estes ouvidos de 60 anos poderiam desejar: o riso da minha filha. A Bia era a luz dos meus olhos. Sentada à minha mesa de madeira maciça, herdada da minha avó, com o cabelo escuro como a noite e os olhos cheios da vivacidade que a cidade de Lisboa lhe dera, ela era o retrato da felicidade que eu sempre lhe desejara. E ao seu lado, estava o Otávio, o seu marido. Um homem de mãos largas e ombros que pareciam talhados para carregar o mundo. Um homem do norte, de trás os montes, com a seriedade da montanha no olhar. Mas que, naquele primeiro ano de casados, parecia ter encontrado em Bia o seu vale fértil. Está divinal, mãe, disse Bia, lambendo os dedos com um exagero infantil que me aquecia o coração. Ninguém faz um bolo de amêndoa como tu. É suspeita, querida, respondi, enchendo-lhe a chávena de café. Otávio, mais um café. Obrigado, Dona Helena, disse ele, com a sua voz grave, que sempre me pareceu ecoar na sala. Estendeu a chávena, e os seus dedos, calejados pelo trabalho na gestão de uma pequena empresa de cortiça, pareciam desproporcionadamente grandes para a frágil porcelana. A tarde decorria num ritmo preguiçoso e doce. O sol entrava pela janela, desenhando padrões dourados no chão de madeira. Tudo parecia perfeito, uma pintura de uma harmonia familiar que eu, Helena, tinha orquestrado com todo o meu amor. No entanto, mesmo nas sinfonias mais perfeitas, há notas dissonantes que apenas um ouvido muito atento consegue detectar. E o meu ouvido, afinado por 60 anos de vida e por um instinto maternal que nunca adormece completamente, começou a captá-las. Foi um olhar. Um breve momento em que o riso de Bia soou um pouco forçado quando Otávio pousou a sua mão enorme sobre a dela. Foi a maneira quase imperceptível como ela retirou a mão, sob o pretexto de ajustar o cabelo. Foi o silêncio de Otávio, que eu inicialmente atribuíra à sua natureza reservada, mas que agora me parecia carregado de algo mais pesado. Um vazio. Estás cansada, querida? Perguntei, a minha voz carregada de uma preocupação que tentava disfarçar. A viagem de Lisboa foi longa. Está tudo bem, mãe, respondeu Bia, demasiado rápido. São só coisas do trabalho. Sabes como é. Otávio baixou o olhar para sua chávena de café. Os seus dedos tamborilaram levemente na mesa, um gesto nervoso que contrastava brutalmente com a sua postura imponente. Ele vestia uma camisa de xadrez simples, que realçava a largura das suas costas, mas os botões junto ao pulso pareciam estar sob tensão, como se a qualquer momento pudessem ceder. Era uma força contida, quase animal, que eu nunca tinha verdadeiramente notado. Ou talvez nunca tivesse permitido notar. O trabalho consome-nos, comentei, tentando aligeirar a atmosfera. Otávio, a tua empresa vai bem? Ainda tens problemas com aqueles embarques para a França? Ele ergueu os olhos, e pela primeira vez, senti o peso total do seu olhar. Era um olhar castanho escuro, profundo como um poço, e naquele momento, transbordava de uma fadiga que ia muito além do físico. Vai se resolvendo, Dona Helena, disse ele, com uma simplicidade que não conseguiu esconder a complexidade por trás daquelas palavras. São tempestades que passam. A sua voz era um sussurro rouco, e a palavra tempestades pairou no ar entre nós, carregada de um significado que eu não conseguia decifrar. Bia fingiu não ouvir, levantando-se para levar as chávenas vazias para a cozinha. O seu vestido leve dançou à sua volta, um contraste marcante com a imobilidade pesada de Otávio. Foi então que o telemóvel de Bia tocou. Ela atendeu,
e a sua expressão mudou instantaneamente. Sim. Agora. Mas, está bem, eu vou. Desligou e olhou para nós, um conflito visível no seu rosto. Mãe, lamento imenso, é uma emergência com um cliente. Um problema logístico enorme que só eu posso resolver. Tenho de ir ao escritório. Deve demorar umas horas. O meu coração, que momentos antes estava quente e cheio, deu uma pequena pontada de decepção. Agora? Mas a tarde está tão agradável. Eu sei, disse ela, aproximando-se para me dar um beijo rápido na face. O seu perfume, um aroma floral que eu lhe dera no Natal, pareceu-me de repente enjoativo. Otávio, ficas com a mãe, está bem? Ajuda-a com o que for preciso. Otávio assentiu, sem dizer uma palavra. O seu silêncio era agora opressivo. Bia saiu apressadamente, e o som da porta fechar-se ecoou pela casa como um trovão. O silêncio que se seguiu não era o silêncio pacífico a que estava habituada. Era um silêncio denso, pesado, carregado de todas as palavras não ditas, de todos os olhares evitados. Fiquei sozinha na sala de estar com meu genro. O homem que tinha casado com a minha filha. O homem cuja simples presença agora parecia ocupar todo o espaço, deixando pouco ar para respirar. Ele continuava à mesa, a sua figura imponente uma sombra contra a luz do sol. A minha ilusão de uma tarde familiar perfeita desmoronara-se, revelando a fratura que se escondia por baixo. E eu, no fundo, sabia que a tempestade de que Otávio falará não estava no seu trabalho. Estava ali, naquela sala, entre nós. E ela mal tinha começado. O tic-tac do relógio de parede na sala de jantar tornou-se a banda sonora da nossa solidão a dois. Cada segundo ecoava, amplificado pelo silêncio pesado que se instalara após a partida de Bia. Eu, Helena, sentia-me como uma atriz que tinha esquecido o seu papel. O guião da anfitriã perfeita, da mãe confiante, desintegrou-se-me nas mãos. Deve haver mais café, disse eu, levantando-me abruptamente, a minha voz soando estranhamente aguda no espaço quieto. Precisava de me mover, de fazer algo, qualquer coisa que quebrasse a tensão palpável que emanava da figura imóvel de Otávio. Deixe estar, Dona Helena, a voz dele surgiu baixa, mas firme, como um rochedo a emergir de um mar calmo. Já bebi o suficiente. Parei a meio caminho da cozinha, forçando-me a virar-me e a encará-lo. Ele ainda estava sentado à mesa, mas agora suas mãos grandes estavam entrelaçadas à sua frente, os nós dos dedos brancos de tanto pressionar. A sua postura já não era apenas de quietude, era de uma contenção agonizante. A camisa de xadrez, que antes me parecerá simples, agora parecia uma segunda pele demasiado apertada para a massa muscular que cobria, um casulo que mal podia conter a turbulência interior. Ele ergueu os olhos e fitou-me. E naqueles olhos castanhos, tão escuros e profundos, já não havia apenas cansaço. Havia um oceano de dor silenciosa, uma vulnerabilidade tão ró e inesperada que me fez conter a respiração. Era o olhar de um animal nobre e ferido, demasiado orgulhoso para uivar, mas demasiado magoado para se esconder. Otávio! Comecei, sem saber o que ia dizer. Uma palavra de conforto? Uma pergunta vaga? O instinto maternal, aquele que sempre me guiara com Bia, gritava para me aproximar, para acalmar. Mas outro instinto, mais antigo, mais primal, de mulher, sussurrava para ter cuidado, que eu estava a pisar um terreno perigoso. Ela não é feliz, disse ele, cortando o ar como um golpe de faca. A sua voz não era acusatória. Era uma constatação carregada de uma tristeza infinita. A Bia, a sua filha, ela não é feliz. Comigo. O mundo desfocou-se por um segundo. O que queres dizer? Ela adora-te. Vocês são um casal tão novo. Ela diz que eu sou, demais, ele prosseguiu, ignorando a minha débil tentativa de negação. Os seus olhos não se desviavam dos meus, mantendo-me cativa.
Demasiado intenso. Demasiado presente. Diz que a minha forma de amar é opressiva, que é como uma tempestade que não dá tréguas, e que ela já não consegue respirar. Cada palavra era uma pedra tirada ao meu lago de percepções tranquilas. Demais. O que significava isso? Como pode o amor, o verdadeiro amor, ser demais? Eu via a agitação de Bia, a sua distância, mas atribuí-a ao estresse, ao trabalho. Nunca, nem por um segundo, me passará pela cabeça que a causa fosse o homem que estava à sua frente. Um homem que parecia esculpido em granito e fidelidade. Ele abanou lentamente a cabeça. Uma expressão de amarga desilusão a cruzar o seu rosto. Eu não sei ser de outra maneira, Dona Helena. Esta é a minha natureza. Quando amo, amo com tudo que tenho. Com uma força que por vezes me assusta a mim próprio. E ela quer apenas uma brisa suave. A minha mente estava um turbilhão. E no meio do caos, uma parte de mim, uma parte que eu não reconhecia, começou a sentir não pena, mas uma curiosidade profunda e proibida. Que força era essa que assustava minha filha independente e moderna? Que intensidade era essa que ela descrevia como uma tempestade? Foi então que ele se moveu. Com uma lentidão deliberada, como se cada centímetro custasse um esforço sobre-humano. A sua mão direita dirigiu-se ao bolso interior do seu casaco, pendurado na cadeira ao lado. Os seus dedos, aqueles dedos largos e capazes, emergiram segurando um envelope de papel pardo, dobrado ao meio. O ar pareceu sair completamente da sala. O meu coração parou e depois disparou, martelando-me as costelas. Escrevi isto para ela, sussurrou ele, e a sua voz estava agora rouca, carregada de uma emoção tão crua que era quase física. Na noite passada, tentei explicar o que sinto, o que sou. Por que é que não consigo ser menos do que isto? Mas não tive coragem de lhe dar. Ele estendeu o envelope para mim. A sua mão tremia ligeiramente. Leia, pediu, e o seu olhar era um misto de súplica e de desafio. Por favor. Para que? Para que alguém neste mundo me compreenda. Para que alguém veja que não sou um monstro. Apenas um homem. O meu mundo contraiu-se aquele pedaço de papel. Cada fibra do meu ser de mãe, cada grama de decência, gritava para me afastar, para me recusar a participar desta traição. Era um limiar que, uma vez ultrapassado, não teria regresso. Era a fronteira sagrada entre mãe e filha. Mas os meus olhos estavam presos aos dele. Aos seus olhos cheios de uma dor que eu, na minha vida ordenada e previsível, nunca tinha testemunhado de tão perto. E aquela parte curiosa, proibida, aquela mulher que tinha sido sepultada sob o papel de Dona Helena, viúva e mãe, despertou com uma fome voraz. A minha mão, traidora, independente da minha vontade consciente, ergueu-se. Os meus dedos, finos e envelhecidos, fecharam-se em torno do envelope. O papel era áspero ao toque. E quando as nossas pontas dos dedos se roçaram, um choque elétrico, súbito e intenso, percorreu-me o braço. Não era um toque lascivo. Era o choque de um pacto, de um limiar a ser transposto. Ele soltou o envelope, e eu senti o seu peso na minha palma. Era muito mais pesado do que o papel permitia. Compreendo, sussurrei. E naquele momento, não era a mãe da Bia a falar. Era outra pessoa. Uma cúmplice. Ele baixou a cabeça, um suspiro profundo e trêmulo a escapar-se dos seus lábios. Era o som do alívio de um homem que, após muito tempo a afogar-se, finalmente encontrava alguém que lhe estendia a mão, mesmo que fosse das profundezas de um abismo proibido. O envelope queimava-me a mão. O segredo estava comigo agora. E eu sabia, com uma certeza que me gelou a alma, que nada voltaria a ser como dantes. O envelope era um peso morto na minha mão, um pedaço de papel que sentia mais quente que brasa. O simples ato de o segurar era uma traição. Cada batimento do meu coração parecia gritar: devolve, devolve.
Mas os meus pés, enraizados ao chão, recusavam-se a mover-se. O olhar de Otávio estava sobre mim, uma mistura de alívio agônico e expectativa terrível. Ele tinha me passado a sua alma e agora aguardava o meu veredito. Vou ler na varanda, ouvi-me dizer, a minha voz soando oca e distante, como se pertencesse a outra pessoa. Ele apenas anuiu, baixando novamente a cabeça. A sua figura imponente parecia, de repente, incrivelmente frágil. Virei-me e caminhei em direção à varanda com passos de sonâmbula, o coração a martelar-me o peito com tanta força que julguei que ele me podia ouvir. A luz do final da tarde no Algarve era dourada e suave, banhando meu pequeno jardim de um calor irônico. Sentei-me num dos cadeirões de madeira, as pernas trêmulas. O envelope, agora no meu colo, parecia pulsar com uma energia proibida. A minha mente, esse tribunal interior de uma vida inteira, arguia-me ferozmente. Isto é um segredo entre ele e a tua filha. Não tens o direito. És a mãe. A mãe protege, não invade. Mas outra voz, mais sussurrante e há muito adormecida, replicava: ele está a sofrer. A tua filha está a magoá-lo. Alguém tem de entender. Alguém tem de ver. Com dedos que teimavam em tremer, abri o envelope. O papel foi um sussurro alto na quietude da varanda. Desdobrei-o. A letra era firme, angular, cheia de ângulos agudos como o próprio homem. Mas, em alguns locais, os traços eram mais grossos, perturbados, manchados por uma gota de café ou talvez, uma lágrima. E então comecei a ler. Não era uma carta. Era um furacão capturado em palavras. Ele não descrevia actos. Descrevia uma força da natureza. Escrevia sobre o seu amor não como um sentimento, mas como uma entidade viva e feroz que habitava dentro dele. Chamava-lhe o meu mar bravo, a minha tempestade interior. Escrevia que quando olhava para Bia, não sentia apenas ternura. Sentia uma vontade primordial de a envolver, de a proteger, de a possuir de uma forma tão total e absoluta que ela se tornasse parte do seu próprio ser. Que o seu toque não era apenas carinho, era uma necessidade visceral, uma corrente desenfreada que lhe percorria o corpo e que ele mal conseguia conter. Ela chama-lhe demasiado, lia eu, as palavras a queimarem-me os olhos. Diz que se sente pequena perante a dimensão do que sinto, que tem medo de se afogar em mim. E eu, minha querida Bia, não sei como ser uma poça de água parada quando dentro de mim há um oceano a rugir. Não havia vulgaridade. Não havia descrições explícitas. Havia apenas uma brutal honestidade emocional que me tirou o ar. Era a confissão de um homem que se via como um gigante num mundo de pessoas delicadas, condenado a magoar, sem intenção, tudo o que mais amava pela simples razão de existir. A sua força, a sua intensidade não eram uma escolha, eram a sua essência. E a minha filha rejeitava-o por isso. Uma onda de calor percorreu-me, seguida de um arrepio gelado. Já não era apenas pena. Era algo muito mais perigoso. Era compreensão. Era uma empatia visceral e proibida que surgia das cinzas do meu julgamento inicial. Ao ler as suas palavras, eu não via apenas o genro. Via o homem. O homem poderoso, sim, mas também profundamente vulnerável e incompreendido. E, no fundo do meu ser, algo antigo e adormecido despertou e reconheceu aquela força. Reconheceu a fome por uma paixão que não conhecia limites, uma ideia que eu, na minha vida segura e ordenada de viúva, tinha muito abandonado. Era assustador. Era eletrizante. Quando levantei os olhos do papel, o mundo lá fora parecia diferente. As cores estavam mais saturadas, o ar mais denso. A minha mão, que segurava a carta, tremia ligeiramente. O que é que eu tinha feito? O que é que eu tinha deixado que me acontecesse? Ouvi um movimento discreto atrás de mim. Ele estava à porta da varanda, não ousando entrar, o seu corpo a preencher a moldura da porta. Entende agora? A voz dele era um fio de som, carregado de uma esperança desesperada. Fitei-o.
E já não via o genro da minha filha. Via o homem da carta. O homem do oceano interior. A minha boca abriu-se para falar, para o repreender, para devolver a carta e fugir dali. Mas as palavras que saíram foram as piores, as mais traiçoeiras, as que selaram o meu destino. Sim, sussurrei, a minha voz rouca de uma emoção que não ousava nomear. Entendo. Foi a confirmação que ele precisava. Um suspiro profundo, quase um gemido de alívio, escapou-se-lhe. Naquele momento, um pacto foi forjado entre nós. Não um pacto de carne, mas um de almas. Um pacto de silêncio e de conhecimento partilhado. Nós, os dois, éramos agora os únicos guardiões da verdade sobre a sua natureza. E eu tinha me tornado, voluntariamente, cúmplice do homem que a minha filha não conseguia amar. Dobrei a carta com uma precisão funerária e coloquei-a de volta no envelope. Quando me levantei para lhe devolver, a nossa mão tocou-se de novo. Desta vez, não foi um choque. Foi um reconhecimento. Breve. Intenso. Proibido. O som da chave na fechadura da porta da frente fez-nos afastar como dois adolescentes apanhados em flagrante. O meu coração deu um salto de puro pânico. Bia estava em casa. O segredo, pesado e quente, agora vivia dentro de mim. E eu teria de olhar para minha filha nos olhos e fingir que nada tinha acontecido. A mãe tinha se ido embora. No seu lugar, ficará uma mulher com um segredo que a consumia por dentro. O som dos passos de Bia no hall de entrada ecoou como um trovão no silêncio da minha consciência. A carta, agora de volta ao bolso de Otávio, ardia como uma marca de fogo no meu próprio corpo. Apressadamente, peguei numa chávena vazia da mesa da varanda, tentando encenar uma normalidade que está a milhas de distância do que sinto. Mãe! Otávio! Onde estão? A voz de Bia soou alegre, libertada do peso do trabalho. Aqui, querida, na varanda respondi, esperando que a minha voz não soasse tão estridente para ela como soava para os meus próprios ouvidos. Otávio já se tinha afastado, a sua figura a ocupar o outro lado da varanda, a fingir que observava os limoeiros. A sua postura estava novamente rígida, a máscara de serenidade firmemente no lugar. Mas eu, que agora partilhava o seu segredo, conseguia ver a ligeira tensão nos seus ombros, a rigidez da sua nuca. Bia surgiu na porta, com o rosto corado e um sorriso nos lábios. Ufa, que alívio! Despachei tudo. Espero que não se tenham aborrecido muito os dois. Os seus olhos saltaram de mim para Otávio, num movimento rápido, quase de avaliação. De modo nenhum, querida, disse eu, aproximando-me para beijar. O meu beijo a pousar na sua face como um ato de profanação. O seu perfume, outrora um aroma reconfortante, agora parecia-me enjoativo. O Otávio tem sido uma companhia. Tranquila. A palavra tranquila sabia mentira na minha boca. Ótimo, disse ela, mas o seu sorriso não chegou completamente aos olhos quando olhou para o marido. Então e o jantar? Ajudo com alguma coisa, mãe. A normalidade da pergunta fez-me querer rir, um riso histérico e descontrolado. Como podíamos falar de jantar quando o chão sob os nossos pés estava a abrir-se em fendas? Como podia ela não sentir o calor do segredo que envenenava o ar que respirávamos? Já está quase tudo pronto, menti mais uma vez, dirigindo-me à cozinha como um refugiado a procurar abrigo. Só falta aquecer o cozido. Os minutos que se seguiram foram um exercício de tortura. A preparação da mesa, o arrumar dos talheres, o acto mecânico de colocar a água nos copos. Tudo era um palco onde eu representava o papel da minha vida. A dona Helena, a anfitriã perfeita, a mãe dedicada. Mas por dentro, eu era uma impostora. Durante o jantar, a dinâmica tinha mudado irrevogavelmente. Cada olhar que eu lançava a Otávio já não era neutro. Era carregado do conhecimento proibido da sua dor, da sua tempestade interior. Quando as suas mãos, largas e fortes, pegavam no garfo,
Eu lembrava-me das palavras da carta sobre a sua força primordial e sentia um calor estranho na nuca. Quando ele falava, com a sua voz grave, eu ouvia o eco do seu desespero sussurrado. E Bia? Oh, a minha querida Bia! Agora, cada queixa subtil dela, cada gesto de impaciência, era amplificado aos meus ouvidos. Otávio, não precisas de encher tanto o prato da mãe. Ela não é uma criança, disse ela, com um risinho nervoso, quando ele me serviu uma dose generosa de cozido. Ele retraiu-se imediatamente, como se tivesse sido chicoteado. Desculpe, dona Helena. Está perfeito, Otávio, respondi, demasiado rápido, demasiado defensiva. Os meus olhos encontraram os dele por uma fração de segundo. Vi o flash de gratidão no seu olhar, seguido de um profundo desconforto. Estávamos a tomar partido. Contra ela. Bia ficou em silêncio por um momento, os seus olhos a saltarem de mim para ele, e pela primeira vez, vi um lampejo de confusão genuína no seu rosto. A aliança não escrita entre mim e o seu marido era tão palpável que quase se podia tocar. O trabalho tem estado complicado, disse Bia, tentando mudar de assunto, a dirigir-se principalmente a mim. Muitas pressões, prazos impossíveis. É difícil desligar. Antes, eu teria acenado com compreensão, teria oferecido palavras de apoio. Mas agora, as palavras saíram-me tingidas de um veneno que eu não sabia que possuía. Sim, o estresse pode tornar-nos insensíveis para com aqueles que nos são mais próximos, disse eu, olhando para o meu prato. Às vezes, estamos tão focados nos nossos próprios problemas que não vemos a dor dos outros. O silêncio que se seguiu foi gelado. Otávio parou de comer. Bia ficou imóvel, a fitar-me. O que é que queres dizer com isso, mãe? A voz dela estava mais fria. Nada. Nada. Querida. Apenas que o teu marido tem uma alma de tempestade e que tu a rejeitaste. E que eu, a tua mãe, a compreendo. Eu, a traidora. Apenas que todos temos as nossas batalhas, querida, respondi, erguendo os olhos e forçando um sorriso. Temos de ter cuidado para não magoar quem nos ama. Era uma facada. E eu tinha a dado. Deliberadamente. Para a punir? Para defender dele? Já nem eu sabia. Otávio tossiu, claramente desconfortável. A tua mãe tem razão, Bia. Devíamos tentar falar mais. Bia olhou para ele, e depois para mim, e uma parede desceu sobre o seu rosto. O jantar terminou num silêncio pesado, apenas quebrado pelo tilintar dos talheres. A minha casa, outrora um santuário, tinha se tornado um campo de batalha silencioso. E eu, que sempre me julguei a pacificadora, tinha me tornado a instigadora. O segredo não estava apenas escondido, estava a agir, a envenenar cada palavra, cada olhar, a corroer os alicerces da minha família. E a parte mais aterradora era que uma parte de mim, a mulher que tinha lido a carta, sentia um estranho e proibido poder nisso. O dia da mãe amanheceu com um sol traiçoeiro, que tentava em vão iluminar a casa ainda envolta na sombra do jantar da véspera. O ar estava pesado, carregado de palavras não ditas e de olhares que se evitavam. Eu, Helena, tinha passado a noite em claro, o corpo a arder com a febre do remorso e da confusão. A minha própria pele me parecia estranha, como se a mulher de 60 anos tivesse sido possuída por uma estranha. Bia parecia determinada a fingir que nada acontecerá. Vestira-se com um vestido leve e colorido, uma tentativa forçada de normalidade. Otávio, por outro lado, parecia ter retrocedido para dentro da sua concha de silêncio. Os seus movimentos eram cautelosos, como se temesse quebrar o já frágil equilíbrio. A sua mera presença na sala, enquanto Bia arrumava a mesa para o pequeno almoço, era um lembrete constante da minha traição. O dia da mãe não se pode estragar, anunciou Bia, com um brilho nos olhos que me pareceu mais desespero do que alegria. Vou fazer as tuas torradas preferidas, mãe, com aquele queijo da serra.
Sound Sloveli, querida, respondi, a minha voz soando oca. Os meus olhos encontraram os de Otávio por um segundo. Ele estava parado junto à janela, as suas costas largas voltadas para nós, observando o jardim. Era uma imagem de solidão tão profunda que me doía fisicamente. Enquanto Bia se virava para o fogão, ele virou-se lentamente. O seu rosto estava marcado pela fadiga, mas os seus olhos estavam fixos em mim. E neles, eu não li apenas dor. Li uma pergunta. Uma necessidade silenciosa de validação, de confirmação de que eu ainda estava do seu lado, que ainda o compreendia. Era um olhar que pedia socorro. Foi então que Bia, ao pegar na chaleira, deixou-a escapar das mãos. A água quente salpicou o chão e o seu braço. Ela soltou um gritinho de surpresa e dor. Foi um momento de puro caos. Mas o que se seguiu foi uma coreografia que parecia ter sido ensaiada nos nossos corações culpados. Antes que eu pudesse sequer reagir, Otávio moveu-se. Foi um impulso primário, uma explosão daquela força visceral de que falará na carta. Ele cruzou a cozinha em 2 passos largos, e com uma gentileza que contrastava brutalmente com a sua urgência, agarrou o braço de Bia. Deixa-me ver, disse ele. A voz um misto de preocupação e de um tremor profundo. A sua mão, enorme, envolveu o pulso fino de Bia, os seus dedos a examinarem a pele avermelhada com uma intensidade que era quase possessiva. E foi nesse momento que eu agi. Movida por um instinto que não consegui controlar. Um instinto de proteger, a quem? A ele. A mim. Do seu toque intenso. Avancei e coloquei a minha mão sobre a dele. Num gesto que deveria ser de contenção, de acalmar. Está tudo bem, Otávio, deixa, disse eu. A minha voz soando estranhamente suave. O tempo parou. Os 3 ficamos congelados naquela posição triangular e grotesca. A minha mão, pousada sobre a mão dele, que por sua vez segurava o braço dela. Era um circuito de tensão proibida, um hieróglifo de traição. Bia ficou imóvel. O seu olhar desceu, não para o seu braço ferido, mas para as nossas mãos sobrepostas. A expressão no seu rosto transformou-se lentamente, da surpresa para a incredulidade, e depois para um entendimento gelado e horrível. Ela não viu um gesto de preocupação. Viu a intimidade. Viu a cumplicidade. Viu o segredo a ser revelado no toque mais eloquente do que qualquer palavra. Ela puxou o braço como se tivesse sido queimada por ácido. Os seus olhos, muito abertos e cheios de um choque visceral, a saltarem do meu rosto para o de Otávio. Mãe! O meu nome saiu dos seus lábios como um sussurro partido, carregado de uma desilusão que me trespassou a alma. Era a pergunta de uma criança que acabava de ver o seu mundo desmoronar-se. Otávio recuou um passo, o seu rosto pálido de horror. A sua máscara de contenção tinha se desfeito, revelando o pânico por trás dela. Ele olhou para mim, não como para uma cúmplice, mas como para a arquiteta da sua ruína. Bia abanou a cabeça, lentamente, as lágrimas a começarem a well-up nos seus olhos, mas não de dor física. Eram lágrimas de uma traição muito mais profunda. Não, sussurrou ela, a voz a tremer. Não. Digam-me que não é o que estou a pensar. Ela não esperou por uma resposta. A verdade estava escrita nas nossas mãos, nos nossos olhos, no silêncio culpado que se instalara. Virou-se e, sem uma palavra, fugiu da cozinha. Ouvimos os seus passos rápidos a subir as escadas e uma porta bater com força. O som ecoou pela casa como o fechar de um caixão. Otávio e eu ficamos sozinhos no meio da cozinha devastada. O cheiro a café e a torradas queimadas enchia o ar, um epítome fúnebre da nossa felicidade destruída. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, não vi dor, nem gratidão, nem compreensão. Vi medo. E raiva. A nossa aliança de segredos tinha nos destruído a todos. A minha mão, que tinha tocado na dele, caiu ao meu lado, pesada como chumbo. O segredo já não era um fardo íntimo. Era uma entidade viva que tinha explodido,
cobrindo-nos a todos com seus estilhaços. Agora, sozinha no silêncio gelado da cozinha, olho para minha mão. A mão que tocou no abismo. E a pergunta que me atormenta, mais do que qualquer outra, não é se a minha filha me perdoará um dia. É o que vi nos olhos de Otávio no final. Será que a compreensão que lhe dei, o refúgio que lhe ofereci, foi apenas uma ilusão que ele usou, ou escondia-se algo mais obscuro por trás da sua dor? Algo que ele, tal como eu, não ousava confessar, nem a si próprio. O verdadeiro segredo, afinal, talvez ainda esteja por se revelar. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.